Jornada dos Anjos, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius, parte 8, capítulo 53. Do outro lado de Manhattan, Susan entrou na cobertura trazendo nas mãos felpuda toalha, veste elegante tailleur preto, que lhe realçava ainda mais os cabelos ruivos e alongava sua fina silhueta. O barulho de seus saltos pontiagudos soava ritmado no piso de madeira que circundava a piscina coberta, emoldurada por enorme vidraça que proporcionava belíssima vista da Estátua da Liberdade. Aproximou-se da borda, agachou-se e aguardou que Laurence tirasse a cabeça da água para dar-lhe um recado. Tem compromisso em 1 hora, precisa se apressar. Ele nadou mais 2 voltas na piscina, depois saiu calmamente. Enxugou-se, vestiu o roupão e sentou-se. Vou tomar o café da manhã aqui. Peça para trazerem. Vai se atrasar. Você está muito preocupada. Afinal, que compromisso é esse que a faz tão tensa? Não vai me dizer que esqueceu. Mordendo uma maçã e apreciando o sabor, ele respondeu depois de engolir, ainda preocupada com o pessoal da FDA. Sabe o que eles querem, não sabe? Ora, e daí? Não estão dispostos a ceder outra vez. Depois de sorver uma xícara de café quente, ele disse, levantando-se. Está bem, você ganhou, vou me vestir. E, por favor, peça para servirem o meu café completo na sala de jantar. Em seguida, vamos para a reunião. Susan, mais do que depressa, providenciou o que o executivo solicitara. Enquanto arrumava a mesa com cuidado, pensava que trabalhava como assistente pessoal de Laurence há 5 anos. Sua reflexão foi logo interrompida pela ruidosa entrada dele, seguido de um rastro de sofisticada fragrância. Susan indagou interessada. Perfume novo? Gostou? É bom, porém acho um pouco forte. É o terno que escolhi, que tal? Combina com a gravata? Essa foi você quem me deu. Está elegante, mas o perfume chama muito a atenção. Ele sorriu e respondeu. Você é sempre muito discreta, Susan. Aprecio isso. Não poderia ser diferente, ou você não suportaria conviver comigo. Laurence sentou-se e convidou. Vai me acompanhar? Já tomei café, obrigada. Voltou a consultar o relógio e Laurence a repreendeu. Susan, pare com isso. Já é a 5ª vez que olha para o relógio. Isso começa a me deixar ansioso. Está tudo certo, relaxe. O assunto é delicado. Deveríamos ser os primeiros a chegar. Laurence, confiante, ergueu-se e corrigiu enquanto limpava os lábios com o guardanapo. Está enganada. É uma situação simples e já resolvida. Como pode ter tanta certeza? Os pesquisadores da FDA confirmaram que os principais elementos utilizados nos adoçantes comuns causam danos reais à saúde, especialmente a mental. Eu mesma li alguns dos estudos, por isso não coloco na boca mais uma gota desses venenos. A publicação desses estudos terá impacto imediato em todas as empresas que trabalham com alimentos dietéticos. Muitos deles, seus clientes, vão ficar furiosos. Como pretende solucionar essa difícil questão? Afinal, você aumenta sua fortuna fazendo lobby para eles junto aos órgãos públicos e ao governo. Já disse que não se preocupe, tenho tudo sob controle. Foram até a cobertura do edifício e subiram no helicóptero que os levaria até Maryland, sede da FDA. Enquanto se dirigiam para a reunião, Laurence dava concisas respostas à assistente, que por fim calou-se, já cansada de tanto pensar no assunto. Fora da sala, ela esperou que a reunião terminasse. Não conseguiu controlar-se e roeu as unhas. Quando o chefe finalmente apareceu na porta, tendo ao lado dos integrantes do grupo, observou com atenção que conversavam em tom mais baixo. Não obstante, pôde escutar algumas frases. Com essa quantia, por quanto tempo pode assegurar que o assunto ficará esquecido aqui dentro? Olhe, mesmo com a soma vultuosa que me oferece, mais os benefícios concedidos pelos seus clientes, não posso garantir nada por muito tempo. A pressão dos pesquisadores é enorme, mas eles estão atendendo aos interesses de quem? Vamos, diga. Não sei. Ora, Philip, não me venha com essa. Eles sempre defendem os interesses de alguém. Abra logo o jogo de quem?
Baixando ainda mais a voz, Philip respondeu. Um grande grupo, fabricante de alimentos, descobriu uma substância capaz de substituir os atuais princípios dos adoçantes, causando menos danos à saúde, de acordo com os estudos efetuados. No processo que você conhece bem, os dirigentes desse grupo estão determinados a tornar o novo produto uma fonte lucrativa no menor tempo possível. Já abriram o capital da empresa na Bolsa de Valores de Nova York e aguardam a confirmação e publicação dos estudos pelo FDA para verem suas ações explodirem. Eu sabia, é claro, mas o produto está aprovado? Sim, está. Eles estão pressionando, pagando pesquisadores particulares, promovendo outros estudos para nos confrontar. Se insistirmos por muito tempo, seremos desmoralizados perante a opinião pública. Com sorriso irônico, Lawrence comentou, e quem disse que a tal opinião pública tem alguma opinião própria? Você sabe tão bem quanto eu que eles pensam e acreditam naquilo que a mídia lhes exibe. Em outras palavras, naquilo que outros como nós desejam que vejam e escutem. Olhe, Philip, tem de ser enérgico em impedir a divulgação das pesquisas oficiais. Dê a eles a quantia necessária. Pagaremos o triplo do que esse concorrente oferece, o quádruplo, mas quero que prorrogue pelo tempo que for preciso a omissão da publicação dos estudos. O outro falou quase num sussurro. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Dessa vez, Lawrence apoiou as mãos sobre os ombros de Philip e disse, para o seu próprio bem, faça além do seu alcance. Passou pela assistente e foi direto para o elevador. Susan ergueu-se e correu atrás dele, curiosa. O que foi? Negócios. Qual é o meu próximo compromisso? Você tem a inauguração de uma organização não governamental no Brooklyn. Fará um pequeno discurso de apoio, apenas uma página. Já dentro do helicóptero, ele quis saber. Quanto tempo temos? 30 minutos. Entre o transporte aéreo e o terrestre. Dê-me o texto e fale-me da instituição. É religiosa? Procurando entre os papéis, ela leu algumas anotações e informou. São espíritas. Espíritas? Isso mesmo. Isso é uma religião, mais ou menos. Uma filosofia e uma religião. São perigosos? Não creio. Estão fazendo um trabalho com a comunidade carente do bairro. Aqueles encrenqueiros asquerosos sempre me dando trabalho. Foi por isso mesmo que pensei em levá-lo até eles, para ver se fortalece sua imagem junto à comunidade. Além do mais, são consumidores de seus principais clientes. Conhecê-los de perto é importante. Eu os conheço bem de perto, Susan. Perto demais. Do que está falando? Sabe que cresci no Brooklyn. Sei, você já me contou, mas não nesse distrito. Conheço todos eles. São todos iguais, vagabundos e sem vergonha. A assistente ofereceu-lhe água fresca. O que aconteceu com você? Estava tão bem-humorado e agora todo esse azedume. Lawrence fechou mais o semblante. Philip me deu mais notícias. Eu sei, o novo concorrente de seus clientes. Susan, esse assunto é delicado e não pode tornar-se público nem de longe. Fique tranquilo. Sabe que sou discretíssima, especialmente com questões desse porte. Se continuar a se esforçar, quem sabe não a tornarei minha sócia. Não faria isso. Sempre disse que trabalha sozinho. Você está a ponto de me fazer repensar esse paradigma. Desceram no heliponto mais próximo do lugar em que participariam do evento e entraram em um carro que os aguardava. Logo em seguida, o motorista estacionou. Susan olhou atenta para fora, confirmando a localização. Chegamos. Lawrence examinou o local simples e pequeno e ficou em dúvida. Há algo que eu não deva falar? Fale apenas o indispensável e seja simpático. Pergunte o que achar adequado e fale pouco. No final, ofereça o cheque que preparei, está atrás de seu discurso. Ele ia saindo do carro quando a assistente o segurou. Só mais uma coisa. Voltou a sentar-se ao lado dela impaciente. Emocione-se ao final do discurso, quando for elogiar a instituição. Emocionar-me? Sim, as lágrimas. Ora, Susan, não é para tanto. Haverá jornalistas no evento. Sem importância, estou certo. Muitos deles são de veículos de comunicação expressivos. Você sabe como as notícias correm. Emocione-se.
até sutis, mas bem visíveis lágrimas, e deixe o resto comigo. Apontou a câmera fotográfica que trazia. Lawrence fitou hesitante, e ela o empurrou para fora do carro, dizendo: "Você é um verdadeiro artista. Use seu talento e represente." Capítulo 54. Isabela saiu da sala de desembarque empurrando o carrinho cheio de malas. Dispensou o auxílio que a mãe ofereceu. "Pode deixar, mãe. Acompanhe o pai." E tocando o ombro do pai, olhou com carinho e perguntou: "Como está se sentindo? Quer que eu peça uma cadeira de rodas?" "Nem pensar. Posso muito bem andar com minhas próprias pernas." "Está bem, não precisa ficar bravo. Só quero ter certeza de que está confortável." Chegaram finalmente em casa, no Alto de Pinheiros, bairro localizado na zona oeste de São Paulo. Isabela ajudou a mãe com a bagagem e saiu logo após o almoço, enquanto os pais descansavam. Foi direto procurar pelo seu orientador na residência médica, levando todos os exames que o pai realizara. Depois de observar demoradamente cada um deles, o experiente professor colocou sobre a mesa: "É, Isabela, a situação é delicada e as orientações são corretas. Ele deve iniciar o tratamento o mais depressa possível." "Não consigo aceitar, Dr. Ferraz. Sei que é doloroso. Além da quimioterapia, deve haver alternativas, algo que possa aliar a esse tratamento e que o ajude a superar a situação. Talvez a psicoterapia ajude." Ela pensou um pouco antes de responder. "Sem dúvida. Porém, deve haver algo mais. Tem de haver." "O médico nada disse." Ela, olhando fixamente nos olhos, afirmou, tentando justificar-se: "Não posso ficar de braços cruzados. Preciso fazer algo para ajudar." E, sem conseguir controlar a angústia, começou a chorar. Hélio Ferraz manteve-se calado até que ela se acalmasse, então disse compreensivo: "Sei que é muito difícil, mas precisa aceitar a situação." Limpando as lágrimas que insistiam em descer-lhe pela face, ela comentou: "Preciso acreditar em algo além da medicina, Dr. Ferraz. Eu preciso. Os recursos de que dispomos são pobres diante das moléstias que enfrentamos. Não posso simplesmente observar uma doença devorar meu pai. Preciso entender e fazer alguma coisa." Em seguida ergueu-se e desculpou-se: "Preciso ir agora. Obrigada por seu tempo e sua atenção, e perdoe-me pelo descontrole. Amanhã retorno ao trabalho no hospital." "Fique tranquila, eu compreendo." Despediu-se e saiu. Ao chegar ao piso térreo, olhou para o estacionamento onde deixara o carro, mas resolveu caminhar um pouco. Andou sem rumo, pensando no que deveria fazer. Seu celular tocou. Era a mãe preocupada com sua ausência. Isabela conversou rapidamente e pediu que não a esperassem para jantar. Queria ficar um pouco sozinha. Quando desligou o aparelho, olhou para o outro lado da rua e viu pequena construção com uma placa na porta: Centro Espírita Bezerra de Menezes. Havia muitas pessoas entrando e ela aproximou-se hesitante. Observou o lugar, depois se deteve nas pessoas que entravam. Quando deu por si, estava dentro da instituição, diante de uma senhora simpática que lhe perguntou: "É a primeira vez que nos visita?" "Sim, é a primeira vez." "Seja bem-vinda. Já conhece alguma coisa sobre a doutrina espírita?" De imediato veio à mente de Isabela a experiência que vivera dias atrás com Peter. "Muito pouco," respondeu, "mas vivi uma experiência extraordinária outro dia." Com interesse, a senhora indagou: "É mesmo? Gostaria de partilhar comigo?" "Não sei." "Não tem problema. Vou explicar como funcionam nossas atividades e, se quiser, pode assistir ao estudo do Evangelho que realizamos hoje. É aberto ao público." "Evangelho? Isso mesmo. Hoje é um dos dias em que nossa casa permanece aberta, recebendo todos que precisam de socorro. E nada melhor do que o Evangelho de Jesus para nos confortar, orientar e fortalecer em nossos desafios, não é mesmo?" Isabela sentia-se desconfortável, ansiosa, com forte desejo de sair e voltar para casa. Ao mesmo tempo, o olhar daquela senhora a cativava. Ela sentia como se já se conhecessem de longa data. Sentiu imediata afinidade com aquela desconhecida, de maneira semelhante ao que acontecera com Peter. Olhando para ela, sentiu vontade de compartilhar toda a sua vida, como se aquela mulher pudesse compreendê-la sem precisar dizer nada. E a anfitriã delicadamente insistiu: "Gostaria de participar de nosso evangelho desta noite?"
Sim, venha comigo. Vou levá-la ao salão principal. Isabela acomodou-se na cadeira indicada. Assim que a mulher se afastou, pensou: o que eu estou fazendo aqui? Quero ir embora. Já ia se levantando quando várias pessoas ocuparam uma mesa na frente do salão e logo as atividades começaram. Envolvida pela suave atmosfera do ambiente, Isabela esqueceu o tempo, os problemas, as angústias. Sentiu-se embalada por delicadas energias que lhe revigoravam as forças e principalmente a esperança. Alguns dos comentários pareciam dirigidos a ela em particular. Seu coração tornou-se sereno e leve. Ao final, reencontrou a senhora que a recepcionara, sorriu e agradeceu. Muito obrigada pela acolhida. O que você achou? Eu gostei. Agora me sinto muito melhor do que quando cheguei. Voltarei outras vezes, quando quiser. Então, até a próxima. À medida que a jovem se afastava, Helena sentiu o coração bater mais forte e não teve dúvida de que aquela jovem fazia parte de sua vida. Certamente a conhecia de outras encarnações, pois sentiu imenso carinho e afinidade por ela. No dia seguinte, Márcio iniciou o tratamento de quimioterapia. Isabela passou a frequentar a casa espírita regularmente. Lá, além de receber energias renovadoras, buscava respostas para o difícil momento pelo qual passava. A doença do pai era sua principal preocupação, mas buscava respostas para muitas outras questões importantes em sua vida. Logo depois que o tratamento começou, escreveu para Peter contando suas recentes experiências. Quando comentou com a mãe que estava enviando uma carta para ele, Ana Lídia não apoiou a atitude. Ora, Isabela, o que você tem a ver com esse homem, praticamente um mendigo, cheio de dificuldades? Minha filha, acho que os nossos problemas estão deixando confusa. Por favor, pense bem. Você mal conhece esse rapaz, ele é um estranho. Não faça isso. Escute sua mãe. Jogue essa carta no lixo e esqueça tudo. Já chega dessa história de frequentar aquele lugar. Você sabe que eu e seu pai sempre a incentivamos a fazer suas próprias escolhas, o que não significa que a apoiamos em tudo. Considero seu súbito interesse pelo espiritismo uma circunstância eventual ligada à situação de seu pai. Entendo que deseja encontrar uma solução e sei que está fazendo tudo o que pode. Quanto a escrever para esse estranho, isso é inadequado, filha. Isabela sorveu a xícara de café e, colocando a carta dentro da agenda, beijou a mãe e disse: preciso ir. Venho buscar o pai e almoço com vocês. Acho melhor ele comer alimentos leves, pois da última vez a reação foi rápida e intensa. Com o semblante profundamente entristecido, Ana Lídia respondeu: ele não tem passado nada bem, está mesmo piorando. Será que esse tratamento faz mal a ele ao invés de ajudá-lo? Ele está no começo. Precisa persistir um pouco mais. Por outro lado, mãe, seria muito importante que ele viesse comigo ao centro espírita. Totalmente contrária àquela sugestão, Ana Lídia refutou imediatamente. Nem adianta falar nisso de novo. Ele não quer, não acredita e não vai. Está bem, agora preciso ir. Isabela seguiu para suas funções como residente de pediatria do Hospital das Clínicas em São Paulo. Dedicada, esquecia de si mesma ao atender as crianças. Antes de sair para buscar o pai, olhou a agenda sobre a mesa e viu a ponta do envelope. Puxou a carta e lembrou-se do que a mãe lhe dissera. Recolocou o envelope na agenda e pensou que ela podia ter razão. Embora sonhasse com Peter quase todas as noites, talvez devesse esforçar-se por não pensar mais naquele incidente. Estava quase no elevador, quando num impulso incontrolável voltou, tirou a carta da agenda e a entregou à assistente administrativa do seu setor. Você coloca esta carta no correio para mim, por favor? Olhando o endereço do envelope, a jovem assentiu. Deixe comigo. Tenho outras correspondências a enviar. Obrigada. Isabela contava com a companhia de 2 amigos espirituais. Um deles comentou: ela teve grande receptividade à sua sugestão, Thomas. De fato, sua sensibilidade está a ponto de se expressar efetivamente. Devemos intensificar nosso trabalho. Ela precisa estar preparada para lidar com a eclosão da mediunidade. 2 semanas depois, Isabela se aprontava para sair em companhia do pai, quando o carteiro entregou a correspondência. Ansiosa, vasculhou as cartas e logo viu entre elas uma com selo diferente.
Pegou e constatou, era de Peter. Os dois passaram a se corresponder frequentemente. Como ele não tinha computador em casa, trocavam cartas, que eram mais baratas do que as ligações telefônicas, e seu interesse mútuo se intensificou. Ao mesmo tempo, quanto mais ouvia as palestras na casa espírita e se interessava pelos livros, mais familiar lhe soava tudo o que aprendia, como se já trouxesse no próprio íntimo aqueles conhecimentos. Entrou em contato com as obras de André Luiz e logo identificou nelas não somente orientações relativas a inúmeros aspectos da vida espiritual, como também importantes esclarecimentos referentes à saúde do corpo. Devorou todos os livros do autor, reconhecendo seu conteúdo elucidações que poderiam auxiliar na questão da doença do pai. Tudo o que aprendia, partilhava com Peter, que, alimentado por aquela inusitada amizade, experimentava gradual transformação em sua vida. A esperança retornava-lhe aos poucos. Logo enviou à amiga notícia de que encontrara emprego em uma redação, já que era jornalista. Com a volta ao trabalho, deixou para trás a profunda depressão em que caíra depois que a esposa o abandonara. Isabela ainda tentava levar Márcio à casa espírita, mas ele resistia. A jovem, então, procurou por outros recursos: medicina natural, medicina chinesa, acupuntura e mudanças radicais na alimentação. Em todas essas alternativas, buscava o fortalecimento do corpo do pai para que enfrentasse com êxito as sessões de quimioterapia. Mesmo assim, seu estado de saúde deteriorava gradativamente. Naquela tarde, Isabela chegou ao centro espírita em profundo desânimo. Acomodou-se na cadeira, sem conseguir captar o que o palestrante dizia. Sua mente estava distante, preocupada com o pai, e seu coração triste e angustiado. Não sentia as energias leves e curativas que se espalhavam pelo ambiente. Helena logo percebeu a angústia da moça, e como se já conhecesse os seus problemas, sentou-se ao seu lado, vibrando intenso amor por ela. Aos poucos, Isabela se acalmou, e de repente viu ao seu lado um homem alto, trajando túnica como se fosse um padre. Confundiu com o ser encarnado e pensou: não vi esse homem entrar aqui. O que será que faz de pé ao meu lado? Está atrapalhando os outros, distraindo a atenção dos presentes. Em seguida, Thomas respondeu, também através do pensamento: não estou atrapalhando, pois apenas alguns podem ver-me. Assustada com o diálogo mental, Isabela regalou os olhos. Veio-lhe a ideia: como sabe o que estou pensando? Obteve nova resposta telepática. Posso ler alguns de seus pensamentos. Fique calma, sou um amigo e estou aqui para ajudar você, seu pai e, enfim, sua família. Ela indagou: vai curar meu pai? Mais uma vez o espírito respondeu: isso eu não posso afirmar. Isabela esticou-se na cadeira. Seu coração batia descompassado, como se fosse saltar-lhe pela boca. As mãos estavam úmidas de suor gelado. Ela começou a tremer e sentiu violenta vertigem. Helena percebeu-lhe o estado e imediatamente segurou-a pelo braço. Venha comigo, precisa tomar um pouco de ar. Foram para uma pequena sala onde Helena realizava atendimentos. As duas se acomodaram e a senhora serviu um pouco de água a Isabela. Fique calma, aconselhou, está tudo bem. A moça constatou com espanto que o homem as acompanhara até aquela sala. Retrucou então: não está tudo bem? Há um homem aqui conosco. Parece um padre franciscano? Como sabe? Eu estou vendo também. Você o vê? Desde que você começou a frequentar o centro, tem vindo em sua companhia. Já nos conhecemos e ele me diz que é um amigo e está sempre perto para ajudá-la. Não precisa ter medo, Isabela. Como posso não ter medo? Estou vendo o homem morto. Não, você está vendo o espírito de um homem que já esteve na Terra em condição idêntica à nossa e que agora habita o mundo espiritual, uma outra dimensão de nosso planeta. Temerosa de encarar aquele homem, Isabela pediu: pergunte por favor quem é e o que quer. Antes mesmo que ela terminasse, Thomas procurou esclarecer: sou seu amigo, Isabela, e estou ao seu lado desde que nasceu para apoiá-la. Deve preparar-se depressa para assumir as responsabilidades com as quais se comprometeu antes de reencarnar. Helena orientará, mas deve começar o trabalho de auxílio ao próximo o mais breve possível, para fortalecer-se no bem. O tempo é curto e há muito o que fazer. Seu trabalho deve principiar já.
Isabela fitou aquele homem, dominada por profunda emoção, e balbuciou: Eu conheço de algum lugar. Sei que eu conheço. Sim, minha filha. Somos companheiros de longa data. Estou aqui para ampará-la na execução de suas tarefas. Todavia, nosso trabalho não se limita a nós dois. Também eu recebo a colaboração de espíritos mais elevados para cumprir meus compromissos com Jesus. E assim sucessivamente, em ações conjuntas. Dependemos sempre uns dos outros para a construção do bem, a começar dentro de nós. Igualmente, precisamos de todos os que estão encarnados na Terra, para que, através desse intercâmbio salutar, possamos progredir e nos ajudar mutuamente sob as bênçãos de Jesus. Helena ouvia aquela mensagem com o coração cheio de emoção. O Espírito então lhe falou diretamente: Querida irmã, deve continuar com suas tarefas de auxílio ao próximo. Prossiga destemidamente. Você e Eliana devem ampliar o trabalho de atendimento. Ambas sabem disso. Disseminem os serviços da instituição entre os necessitados, nas regiões de maior penúria, nas periferias. Não importa que muitos se mostrem resistentes. A pretexto de que a ajuda aos carentes de toda sorte caracteriza assistencialismo. Apenas seguimos o exemplo de Jesus, que foi o maior assistencialista de todos os tempos. Levem o socorro material e o conforto espiritual e, acima de tudo, levem o Evangelho de Jesus em seus atos. Ele silenciou por instantes e, como se recebesse comunicado à distância, disse: Agora tenho deveres me aguardando. Logo nos veremos de novo. Thomas se despediu e saiu, deixando Helena e Isabela envolvidas em suaves energias. Capítulo 55. Durante bastante tempo, as duas permaneceram caladas, como se desejassem reter aquelas doces emoções para sempre. Estavam ainda absortas, relembrando a experiência quando Eliana, a presidente da casa espírita, abriu a porta. Vendo-as, indagou: Está tudo bem? Como se despertasse de um sonho, Helena respondeu: Sim, claro, Eliana, está tudo bem. Fiquei preocupada com vocês. Saíram subitamente. E como não retornaram, pensei ter havido algum problema. Todos já foram embora. Nossa, o tempo passou e eu nem notei. De fato, Isabela não se sentia bem. Sensibilidade aflorando? Sim. Abertura mediúnica. O mentor dela se apresentou e tivemos uma conversa instrutiva e proveitosa. Eu vi, enquanto ela estava sentada na plateia. Isabela ficou surpresa. A senhora também o vê? Sim, minha filha. Ele usava uma batina e tinha aparência de padre franciscano. Foi assim mesmo que eu vi. A jovem concordou e Eliana prosseguiu. Ele tem estado conosco há algum tempo. É muito interessante. Helena comentou. Sinto como se o conhecesse há muito tempo. E o mesmo acontece com relação a Isabela. Eliana sorriu e considerou. É possível que estejamos juntas há muitas encarnações e agora mais uma vez reunidas no plano físico. Façamos bom uso de nosso tempo. Nesta hora abençoada em que a Terra passa por estágio decisivo no seu desenvolvimento, é fundamental que aproveitemos esta oportunidade com sabedoria. Interessada, Isabela inquiriu: do que a senhora está falando? Da transição da Terra. Nosso planeta atravessará largo período de turbulências e dificuldades extremas, que se traduzirão em calamidades, catástrofes, sofrimentos os mais diversos. Isso porque está alcançando o ápice de sua fase de planeta de expiações e provas, para, ascendendo na escala dos mundos, tornar-se um planeta de regeneração. Neste processo de transformação, é imperativo nos esforçarmos ao máximo para permanecer na Terra, pois aqueles que não despertarem para o bem, para a luz, para Deus, enfim, terão de deixar o planeta, que mudará seu teor vibratório. Vemos que, nesse aspecto, o orbe terrestre está passando por intensa modificação, que culminará em uma sintonia mais elevada, de amor, de harmonia, de paz. Entretanto, somente aqueles que puderem vibrar na mesma sintonia que ficarão, para trabalhar pelo bem maior, a implantação do reino divino sobre a terra. Aqueles outros que insistirem em viver longe do Pai e de seu amor, serão enviados então para mundos mais atrasados, onde seguirão em condição mais penosa sua trajetória de evolução. Devemos valorizar cada momento de nossa vida servindo a Deus e a Jesus e, acima de tudo,
trabalhando em nós mesmos pela transformação interior para o bem. Isabela, que ouvia atenta, valeu-se de breve interrupção para indagar. E como promover essa transformação interior? Como se faz isso? Deixando que o amor de Jesus nos envolva e pautando pelo Evangelho nossos atos, nossa vida. Jesus nos trouxe, sobretudo pelo exemplo, todos os ensinamentos de que necessitamos. Cabe-nos agora colocá-los em prática. Não basta declarar que professamos determinada religião. É preciso que vivamos seus ensinos, seus princípios, deixando que iluminem nosso ser e nos transformem de fato. Como alertou Jesus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É hora de acordarmos para essa verdade, de avaliarmos se não estamos louvando o Mestre com os lábios e negando-o com nossa vida, com nossos atos. Profundamente sensibilizada pelas palavras de Eliana, Isabela lembrou. Aquele padre disse que precisa honrar responsabilidades que assumi antes de nascer. Que responsabilidades são essas? Ainda que não possa afirmar de pronto, é possível que estejam relacionados à sua mediunidade. Essa faculdade normalmente está associada a muitos trabalhos pelos semelhantes. Sim, ele disse também que eu deveria começar a trabalhar pelos outros. O que poderia fazer aqui na instituição? Há algo em que meus conhecimentos médicos possam ajudar? Qual é a sua especialidade? Indagou Eliana. Pediatria. A dirigente da casa sorriu. Como você já deve ter ouvido falarem, estamos prestes a concluir as obras de uma creche, que deverá receber muitas crianças menos favorecidas da região. Finalizada a construção, iniciaremos o processo de seleção dos profissionais remunerados e voluntários que farão a creche funcionar de fato. Seria muito bom termos um médico para acompanhar o desenvolvimento e as necessidades de saúde das crianças. Se desejar, temos trabalho para você. Na realidade, estávamos aguardando que esse profissional aparecesse. Já fizemos diversas entrevistas e temos quase todos os demais profissionais especializados definidos, porém alguns, como é o caso dos médicos, dentistas, psicólogos, que por enquanto não temos recursos para pagar. Isabela abriu largo sorriso e asseverou decidida. Pode contar comigo. Em 6 meses terminarei minha residência e estarei totalmente apta para ajudar. Inclusive, nesse meio tempo, posso colaborar, sem assumir o papel de pediatra responsável da instituição. Vamos precisar de mais alguns meses até termos tudo em ordem para a inauguração e o início das atividades. Será o tempo necessário para que você esteja pronta. Enquanto isso, prepare-se também espiritualmente. Seria importante passar um tratamento espiritual e depois esperar a orientação da espiritualidade que nos conduz para principiar alguma outra tarefa de caráter doutrinário. Como você vê, Isabela, se quiser trabalhar mesmo, não faltará oportunidade. Trabalho temos de sobra. O que nos falta são pessoas à disposição para servir. Muitos querem assumir cargos e funções. Poucos são aqueles que se dispõem a servir seus semelhantes, atuando onde é melhor e da maneira mais adequada para o trabalho como um todo. Eliana parecia feliz no momento em que cerrou a conversa. Precisamos ir agora. Poderemos contar com você, Isabela? Ou quer um tempo para refletir sobre o que ouviu hoje? Podem contar comigo, quero trabalhar. Helena sorria, sentindo o coração pleno de alegria. As 3 saíram e Eliana fechou o núcleo espírita. Isabela seguiu para casa rememorando os detalhes do que acabara de viver. Sentia profundo bem-estar brotar-lhe no íntimo. Assim que entrou no carro, seu celular tocou. Era a mãe desesperada. Onde você está? Seu pai está passando muito mal, filha, por favor, venha logo. Em 1 minuto estarei aí. Quando chegou, encontrou o pai em estado lastimável. Levou-o para o hospital, onde foi imediatamente internado. Seu organismo estava reagindo de forma violenta ao tratamento. Entrou no hospital desacordado. Depois que ele foi medicado e apresentou pequena melhora, Lídia interpelou a filha. Disseram-lhe alguma coisa sobre a situação real? O mesmo que você já sabe, mãe. O organismo dele está fraco e o tratamento é muito forte. E o que será dele e de nós agora? Não sei. Temos de confiar em Deus.
Muito me espanta uma médica como você, mulher independente e esclarecida, acreditar em ensinos místicos, achando que isso poderá resolver sua vida. Mãe, pelo pouco que conheço, sei que a doutrina espírita não tem nada de mística. Ela é científica, sim, muito lógica. É ridícula. Você mal conhece. Nem preciso. Não me interesso por religião alguma. São todas anestesiantes e alienantes. Não, a doutrina espírita, mãe. Ela é diferente. Não aliena e se conscientiza. Antes de tudo, nos faz pensar. Seus postulados são de um bom senso excepcional. Você devia conhecer um pouco, como professora de sociologia e filosofia. Não, Isabela, chega. Não quero saber nada sobre isso. A jovem emudeceu, respeitando a dor que percebia dominar a mãe naquele momento. Acima de qualquer raciocínio, ela sabia exatamente a experiência incrível que vivera. Vira Peter fora do corpo físico, portanto não precisava ler ou ouvir alguém dizendo para acreditar. Sabia que existia um corpo etéreo semelhante ao corpo físico e que esse ser tinha plena consciência de si mesmo. Ela podia ver o mundo espiritual e a doutrina espírita lhe trouxera entendimento sobre essa faculdade. Depois de 2 dias de acompanhamento intensivo, Márcio voltou para casa. Isabela, não obstante a oposição dos pais, seguia estudando os livros espíritas com afinco e passou a frequentar os estudos noturnos, nos quais as obras de André Luiz eram esmiuçadas. Transcorridos quase 6 meses, a moça estava prestes a finalizar sua residência e poderia atuar como pediatra formada. Esperava por isso com ansiedade e dedicava também-se ao trabalho da creche na companhia de Helena, da qual se tornara o braço direito. As duas fortaleciam-se reciprocamente e alimentavam profunda e sincera amizade. No entanto, o estado de saúde do pai continuava a preocupá-la. Ele não apresentava melhora significativa. A doença parecia estabilizada no patamar grave de 6 meses antes. Aquela fora uma noite de estudo intenso, e as atividades no centro haviam terminado um pouco mais tarde do que o habitual. Isabela chegou em casa em silêncio, supondo que os pais já estivessem recolhidos. Ao abrir a porta, apreensiva, viu as luzes da casa acesas e escutou conversa na sala. Entrou e ficou surpresa. A mãe e o pai conversavam com um elegante homem louro. Ela pensou ter reconhecido a voz e, quando ele se virou para cumprimentá-la, teve a certeza. Boa noite, Isabela. Espantada, olhava para aquele homem, cujos lindos e profundos olhos azuis mais pareciam um mar sereno. Sentiu o coração bater acelerado. Suas pernas amoleceram e ela apoiou-se no braço do sofá para não desfalecer. Peter, é você mesmo, balbuciou. Sim, sou eu. Falou com seu inglês nítido e fácil de ser compreendido. Dominada pela emoção e pela atração inexplicável que sentia por aquele homem, ela abriu largo sorriso. O que está fazendo aqui? Estou no Brasil a trabalho, mas não posso enganá-la. O trabalho foi apenas um pretexto que encontrei para poder vir até aqui. Eu precisava vê-la novamente. Espero que não se ofenda, nem se sinta invadida pela minha iniciativa. Caso minha presença a incomode, por favor, quero que me diga. De maneira alguma. Estou surpresa, muito surpresa. Você não disse nada em suas cartas, aliás, faz algum tempo que não escreve. Eu sei. É que estava muito ocupado com o novo trabalho e também com os preparativos para a viagem. Quis fazer esta surpresa. Estou feliz que esteja aqui. Quanto tempo vai ficar? 3 dias. Tenho uma cobertura esportiva para fazer e logo vou retornar. Esportes? Embora não seja exatamente minha especialidade, foi a forma que encontrei de ganhar dinheiro. Além disso, trouxe um de meus livros para uma editora brasileira avaliar. Eles trabalham com biografias e têm uma obra singela para editar. Você escreveu um livro? Trata-se da biografia de um atleta conhecido nos Estados Unidos. Isabela sorriu e ficou a admirar o belo rosto de Peter, seus traços ao mesmo tempo suaves e masculinos, seus cabelos dourados muito brilhantes. Ela conteve o ímpeto de lançar-se em seus braços ali mesmo, diante do olhar dos pais. Conversaram bastante, até que Márcio se retirou com a esposa. Isabela e Peter ficaram a sós em longo e agradável diálogo. Já era madrugada quando ele disse: Infelizmente preciso ir.
Não demora a amanhecer e tenho de estar às 7 horas no estádio para a cobertura do evento. Segurando com ternura as mãos de Isabela, indagou: a que hora podemos nos ver de novo? Normalmente fico no hospital até às 5 da tarde, mas vou tentar trocar meus horários para termos mais tempo juntos. Quero aproveitar cada minuto em sua companhia. Isabela conduziu Peter até a porta. Com ternura no olhar, ele afagou seu rosto, seus cabelos, seus lábios, e então beijou-a com ardor. Ela se deixou envolver pelo carinho e entregou-se ao longo e apaixonado beijo que trocaram. Quando Peter saiu, Isabela fechou a porta e encostou-se nela, sentindo como se vivesse um sonho. Aquele homem quase mendigo que abordara acabava de sair de sua casa, irreconhecível, lindo e elegante. Que transformação inacreditável! A jovem se deitou e dormiu algumas horas. De manhã fez algumas ligações, procurando por amigos que a substituíssem em 2 dias de suas obrigações no hospital. Conseguiu, afinal, acertar a troca com 2 amigos diferentes. Ficou satisfeita. Teria 2 dias inteiros para estar com Peter. Logo se lembrou de suas atividades na casa espírita e desejou que ele fosse junto. À noite, os 2 assistiram a uma palestra sentados lado a lado. Assim que Helena avistou a amiga, soube quem a acompanhava. Isabela estava radiante. Depois os 2 saíram para jantar e falaram sobre muitos assuntos. Quanto mais ficava perto de Peter, mais Isabela se convencia de que ele era o homem com quem queria passar o resto de sua vida. De igual modo, era irresistível a atração que Peter sentia por ela. Chegado o dia da partida dele para os Estados Unidos, prometeram um ao outro que não tardariam a achar um jeito de se reverem. Ao observá-lo cruzando o portão de embarque à alfândega, envolvida em profunda emoção, Isabela não teve dúvida, estava apaixonada. Naquela noite foi para casa, dirigindo bem devagar, a relembrar com entusiasmo cada momento que vivera ao lado de Peter. Tinha vontade de sorrir e de chorar alternadamente. A esperança lhe envolvia o coração. Parecia que seus mais profundos sonhos se tornariam realidade. Ansiara tanto por encontrar um amor verdadeiro, para compartilhar a vida, construir um lar e ter filhos. Gostaria de ter muitos, embora soubesse que seria difícil satisfazer plenamente tal aspiração. Se lhe fosse possível, teria 5, 6 filhos. Sua casa estaria sempre repleta de crianças correndo de um lado para o outro. Fora o carinho pelas crianças que a fizera optar pela especialização em pediatria. Já a medicina atraía desde que começara a estudar. Sempre dizia que desejava cuidar dos outros. Ao crescer, escolhera a medicina. Ela pouco namorara, pois de algum modo sabia ver alguém à sua espera em algum lugar. Quando encostou o carro na garagem e desligou o motor, sentiu como se caísse de grande altura ou despertasse de um sonho bom. Seu coração ficou angustiado ao lembrar-se do pai e de seu problema de saúde agravado. Quando entrou em casa, silenciosamente, a mãe a aguardava acordada. Assim que a viu, reclamou chorando: "Não se importa com ninguém além de você, não é?" "Calma, mãe, o que foi? Seu pai passou muito mal." Ela fez menção de ir até o quarto e a mãe a deteve. "Agora não adianta. Ele já está melhor." Isabela soltou o corpo na poltrona e fechou os olhos suspirando. "Ele passou muito mal no fim da tarde, mas não quis que eu a chamasse. E por que não? Você está com a cabeça nas nuvens. Não entendo como pode ligar-se a alguém que sequer conhece. Seu pai não simpatizou nem um pouco com o tal Peter. Pois saiba que é uma ótima pessoa. Como pode saber? Em 2, 3 dias de convivência, não vê o que está fazendo com sua vida? Esse homem não serve para você. O que está acontecendo com vocês? Como podem julgar alguém que não conhecem? Não sou tola, estou procurando conhecê-lo com muita cautela. Seja como for, sinto por ele grande afinidade, como se convivêssemos há muitos anos." A jovem parou por instantes e olhou a mãe. "Não foi assim com você e meu pai? Você sempre me diz que foi amor à primeira vista." "É diferente." "Por quê?" "Porque estudávamos juntos, nos víamos todos os dias e tivemos muito tempo para nos conhecermos bem antes de começarmos a namorar. Mãe, quando temos esse sentimento de afinidade profunda com alguém, não é preciso muito tempo para percebermos que a pessoa que procurávamos não quer que eu seja feliz. É claro que eu quero." Ela sorriu ao responder. "Então me apoie."
Ana Lídia abaixou a cabeça, limpando as lágrimas que lhe desciam pela face, e murmurou: Estou com tanto medo. Assim como seu pai. Isabela abraçou-a. Eu sei, mãe. Também sinto medo. Amo vocês e desejo muito que todo esse pesadelo termine. O que mais quero é ver meu pai curado, voltando às suas atividades. Mas o que podemos fazer? Vocês precisam encontrar alguma esperança. Uma religião, você quer dizer? Sim, mãe. Uma religião, uma fé, algo maior do que nós. Qual é o problema? Isso tudo é bobagem. Não creio em religião alguma. Não há nada depois da morte. Mas isso é terrível. Acreditar nisso é que a faz sofrer tanto. Se deixasse que Jesus... Ana Lídia não lhe permitiu concluir. Pare, por favor, filha. Não quero mais conversar sobre esse assunto. Fico feliz que você tenha encontrado uma forma de anestesiar suas dores. Não, mãe. Não estou anestesiando nada. Sinto dor exatamente como antes. Só que agora posso compreender por que sofremos. Se você ao menos me deixasse falar, se me escutasse, você é uma mulher tão inteligente. Deveria ler alguns dos livros espíritas que eu já li. Eles são elucidativos demais e nos trazem reflexões que satisfazem ao mesmo tempo nossas necessidades emocionais e intelectuais, racionais, enfim. Tocando o braço da filha, Ana Lídia respondeu: Eu gostaria de acreditar, filha, porém não consigo. Ficaram ambas em silêncio e pouco depois a mãe avisou: Vou me deitar. Estou muito cansada. Boa noite. Observando-o afastar-se, Isabela falou baixinho: Boa noite, mãe. Capítulo 56. Depois da partida de Peter, os dois passaram a conversar diariamente pelo computador, estreitando aquele laço amoroso. Ao mesmo tempo em que fortalecia o relacionamento com ele, Isabela desenvolvia-se interiormente mediante o estudo da doutrina espírita. Amparada por Thomas, sentia despertar seu potencial mediúnico. Queria trabalhar para auxiliar seus irmãos, mas ainda não compreendia exatamente como poderia fazer isso. Em uma noite, encerradas as atividades de estudo do Evangelho, Eliana aproximou-se dela. Isabela, nossos orientadores espirituais pediram para convidá-la a fazer parte de uma tarefa de especial relevância dentro da casa espírita, o trabalho de doutrinação. Disseram-me que você está pronta para iniciar. Gostaria que viesse na próxima terça-feira conhecer de perto a natureza dessa atividade. A jovem aceitou prontamente. Eu virei, é claro. Estou consciente de que tenho deveres a cumprir e me sinto apta. Além do mais, tenho visto com frequência o padre franciscano. Seu nome é Thomas. Ele me diz que devo começar a utilizar minhas aptidões mediúnicas em benefício das pessoas. Ótimo! Então espero você na próxima terça-feira. Isabela compareceu no dia combinado. Iniciou sua contribuição através da mediunidade de psicofonia, dando oportunidade a espíritos fora do corpo físico de se expressarem. Quando a tarefa terminou, Helena estava curiosa e perguntou: Então, como foi a experiência? Fiquei um pouco assustada no começo, então vi Thomas e fiquei mais confiante. Aos poucos entreguei-me e estou muito feliz. Sinto tanta paz como nunca havia experimentado. É porque está no caminho que traçou para a sua própria vida. Fico muito contente por você. Com os olhos rasos de lágrimas, Isabela confidenciou: Helena, você tem sido mais do que amiga. É minha orientadora, a pessoa para quem corro sempre que tenho dúvidas ou que as dificuldades ficam maiores. Sua amizade fortalece meu coração. Você é muito mais do que uma amiga. Minha ligação com você é mais forte do que a que tenho com minha mãe. Não é estranho? Acha que estou com algum problema? Não, Isabela. Essa afinidade que nos une é real e também a sinto. Você sabe que tenho 3 filhos, todos homens, e para mim você é a filha que não tive. Esse sentimento que você percebe é recíproco. No entanto, às vezes é um pouco estranho. Não consigo entender bem minhas emoções e sensações. Nessas horas, devemos usar os conhecimentos que já possuímos. A doutrina espírita nos esclarece quanto a tais simpatias espontâneas e também sobre as antipatias. Nosso passado está conosco dentro de nós a todo instante. Apesar do abençoado esquecimento das experiências pregressas que nos permite reconstruir a vida através das novas oportunidades do presente, aquilo que fomos ainda permanece em nosso inconsciente e não raro determina as escolhas que fazemos.
as decisões que tomamos e o destino que construímos. Por isso é tão essencial o despertar da consciência. Temos de caminhar despertos, percebendo-nos e percebendo o que se passa ao nosso redor. Isabela sorriu e abraçou a amiga. Ficaria aqui a noite toda ouvindo você. Eu também, mas preciso ir. Meu filho está lá fora à minha espera. Depois de alguns meses, participando daquela tarefa, Isabela começou a receber mensagens de diversos espíritos endereçadas a familiares. Assumia, assim, a tarefa árdua de levar consolo e esperança aos corações desalentados. Logo estaria terminando o período de residência e poderia ingressar-se a outras frentes de trabalho na saúde junto das crianças. Outros tantos meses se passaram e a creche estava prestes a ser inaugurada. A alegria e a expectativa tomava conta dos trabalhadores empenhados em colocar aquela bela tarefa em pleno funcionamento. Eliana tinha muitos planos para as crianças que ali seriam acolhidas. A instituição e a creche se localizavam na periferia de São Paulo, em região muito carente de recursos. Na maioria, as crianças ficavam pelas ruas ou trancadas em casa, enquanto os pais buscavam o sustento em condições igualmente precárias. A creche era aguardada com ansiedade pela comunidade do bairro. Naquela tarde de sábado, os dirigentes da instituição realizavam importante reunião com o objetivo de definir os últimos detalhes para a abertura da creche. Em contraste com o entusiasmo geral, Mateus, como sempre acontecia, opunha-se veladamente aos propósitos enobrecedores da instituição. Helena captou a contrariedade e até certa animosidade do companheiro de tarefas. Fitou Eliana e, notando que a dirigente também percebera a situação e se calara, adotou idêntica conduta. Ao final da reunião, quando todos já haviam saído, interpelou: "Você notou a contrariedade gratuita em Mateus?" "Sim, Helena, mas devemos ter paciência com ele. Mateus necessita muito do trabalho e das possibilidades que tem aqui conosco." "Alguma razão específica?" "Tenho conversado constantemente com meu orientador espiritual a respeito dele. Sempre traz problemas e insinuações descabidas, são jogadas com sutileza durante nossas reuniões e, no mais das vezes, depois delas. Ainda assim, a recomendação é para que eu seja paciente e firme com ele. Por isso não dou grandes oportunidades para que expanda sua atuação na casa. Por outro lado, é minha obrigação mantê-lo conosco. Ele precisa da luz que o conhecimento espírita pode proporcionar-lhe." Diante do sorriso de Helena, ela indagou: "O que foi?" "Você sempre fala dele com carinho, como se fosse um filho. É interessante." "Dá para notar?" "Sim, sempre. De fato, sinto por ele um carinho maternal que não sei de onde provém, provavelmente do nosso passado." Houve entre elas longo silêncio, até que Eliana disse séria: "Nosso tempo está acabando, Helena. As oportunidades de renascer na terra estão findando para os que não se deixarem envolver pela luz divina. Sinto grande preocupação da espiritualidade que nos ampara com aqueles que aqui estão, quem sabe em sua última reencarnação no planeta. Temos de nos unir cada vez mais e nos fortalecer mutuamente, caminhando no bem sempre a todo custo." As duas amigas conversaram mais um pouco e depois se despediram. Enquanto isso, Mateus, que levava para casa outros 2 membros da instituição, comentava malicioso: "Eu acho que estamos tomando o rumo equivocado." Interpretando a mudez dos companheiros como autorização para continuar, aumentou a dose de veneno. "Aliás, nossa instituição está mesmo muito ultrapassada, precisando de renovação. Afinal, tudo se modifica e evolui, não é mesmo? É um princípio básico da nossa doutrina. Tudo está em constante transformação." Após premeditada pausa, prosseguiu em tom mais baixo: "Estou muito preocupado com nossa casa e com a Eliana. Vejo-a muito cansada, estressada com tantas atividades. Não sei não, mas me parece que está sob influência espiritual negativa. Acho que ela deveria ser encaminhada com urgência para um tratamento espiritual, pois sinto que não anda bem. Vocês não veem como está exausta?" "É, tenho percebido que ela não está muito bem", concordou um deles. "Pois é natural, não? Com tanto trabalho. Acho que ela precisa descansar, tirar umas férias e se refazer. Além do mais, tenho lido muito sobre as mudanças feitas nos centros espíritas por todo o país,
Deveríamos adotar essas alterações em nossas tarefas para adequá-las aos tempos modernos, torná-las mais atraentes, para que mais pessoas venham e permaneçam conosco. Sonho ver nossa casa com o dobro, o triplo de pessoas que a frequentam atualmente. Imaginem todas essas pessoas contribuindo com a creche e as outras atividades. Ouçam o que estou dizendo. Precisamos de renovação, de mudança, de atualização. Infelizmente, acho que a Eliana não está conseguindo compreender o que acontece. O acompanhante, que já falara, mantinha concordância com Mateus, enquanto a outra se limitava a escutar. Eliana administrava com tolerância as constantes investidas desequilibradas de Mateus, que nascera em um lar católico, e ao atingir a idade adulta, começara a frequentar casas espíritas, onde invariavelmente criava confusões e dificuldades para os dirigentes e trabalhadores sinceros. Na verdade, ele sempre se voltava contra os dirigentes das instituições pelas quais passara, acusando-os de autoritários e retrógrados, porque suas ideias que não eram acatadas. Passou então a fomentar tais ideias em surdina, ao invés de apresentá-las nas reuniões destinadas a essa finalidade. Ele deixou os dois companheiros em uma estação de metrô e foi para casa. Entrou no apartamento onde morava sozinho e preparou um prato de comida. Depois sentou-se diante da TV, percorreu vários canais e por fim desligou o aparelho e foi para a cama. Tão logo adormeceu, desligou-se do corpo físico e foi recebido por dois espíritos que usavam um pesado capuz negro. Um deles falou: seu trabalho precisa ser concluído. Tente impedir que abram a creche. Faça o que for necessário, mas impeça a mulher de abrir a creche e aproveite para destruir aquela instituição, cujas atividades têm muitos beneficiários. Nossos maiores não estão nada satisfeitos. Querem que você destrua a instituição e depressa. Ela tem atrapalhado muito da nossa equipe e retardando nossos planos. Você está lá para destruí-la, faça isso. Estou fazendo a minha parte. São vocês que não cuidam da sua. Tudo que tento dá errado. Onde estão que não me ajudam? Não conseguirei sozinho. Cale a boca. Nós estamos fazendo tudo o que podemos. E eu também. Pensa que não percebemos que você se enfraquece na presença da Eliana? É claro que não. É claro que sim. Parece um tonto perto dela. Ela domina você, idiota. Agarrando-o com violência, Mateus o atirou no chão. Nesse instante, o outro espírito o segurou. Parem os dois com isso. Temos de planejar melhor o que faremos. O primeiro se levantou e, ajeitando a pesada túnica, disse: se o nosso general aqui não se compenetrar do que deve fazer e passar para a próxima instituição a ser destruída, não caminharemos. É essa Eliana que nos atrapalha. Você deve atentar contra a vida dela. Acabe com essa mulher de uma vez, o que o impede? Ora, não banque você, o idiota. Ela não está sozinha, está sempre protegida. Deve ter algum ponto vulnerável que não estamos vendo. Sentando-se na cama ao lado de seu próprio corpo físico adormecido, Mateus declarou: eu não encontro. Ela é uma mulher de caráter impecável, totalmente dedicada, e vocês sabem. Os três se calaram, sentindo nítida alteração na energia do ambiente. Um deles disse: é melhor sairmos daqui. Parece que há luz se aproximando. E você, Mateus, é bom acordar para não ser pego por eles. Saíram, e quando Mateus deitou-se sobre seu corpo físico no intuito de despertar, foi impedido por intensa luminosidade que envolveu o ambiente. Do interior da luz, surgiu a imagem de uma bela mulher que ele reconheceu, sem, no entanto, saber quem era. Licínio, sei o que está tentando fazer, ela falou. Apesar de suas intenções, o divino Senhor Jesus o ama. Ele quer o seu bem e permitiu que você viesse para o centro do Evangelho redivivo, na esperança de que a luz da doutrina espírita pudesse despertar seu coração endurecido por milênios de escolhas desastrosas. Mateus, que fora Licínio, tremia sem resposta. A presença amorosa de Constância, que presentemente estava encarnada, ocupava a presidência da instituição espírita que ele frequentava. Manifestava-se adotando a forma espiritual que tivera como Débora, pois sabia que assim despertava nele sentimento de remorso e dúvida. E ela prosseguiu: volte-se para Jesus. Não deixe escapar esta oportunidade. Jesus conhece seu coração, sabe de seus propósitos destrutivos.
mas o ama incondicionalmente, tal como eu. Embora você não recorde agora, nós dois viemos do sistema de capela, onde nossa ligação efetiva era muito grande. Viemos para a Terra a fim de aprender a amar e aceitar nossa gloriosa destinação. E você, meu querido, ainda se nega a deixar os erros do passado, a mudar seu coração, admitir que os ensinos de Jesus sejam o centro de sua vida, onde quer que parar, em outro planeta primitivo. Sabe que a operação de exílio da Terra já começou, já falamos no assunto outras vezes. Além do mais, tem escutado isso reiteradamente na casa espírita. Não está cansado dessa caminhada sem sentido que empreende? Escolha Jesus, escolha o bem, a paz, o amor. Escolha o caminho da regeneração. Licínio para você, como para milhões de irmãos nossos, esta é a última chance de reencarnar no planeta. Legiões de almas estão sendo transferidas do orbe da Terra para expiar seus débitos e aprender a viver pelo amor. Não desperdice esta sagrada oportunidade. O momento é por demais importante. Vamos fazer nosso trabalho de regeneração. Não tardará nosso regresso à capela. No esforço enorme, Mateus gritou: "Vá embora, afaste-se de mim." Despertou então com seu próprio grito e sentou-se na cama trêmulo. Levantou-se e foi até a cozinha tomar um copo de água. Abriu a janela da sala, observando o tráfego incessante dos carros madrugada dentro. Acendeu um cigarro, depois outro e mais outro. Com o coração descompassado, interiormente abalado, decidiu tomar um copo de uísque. Tomou vários e, exausto, voltou para a cama. Nem com isso conseguiu dormir. Constância, que se mantivera ao lado dele, orava com fervor e devoção por aquela criatura amada. Finalmente, quando o dia amanheceu, Eliana acordou conservando vivas na memória as imagens de Mateus. Sabia que estivera em sua companhia durante a noite e lamentou a dureza do coração daquele irmão tão querido. Capítulo 57. Lawrence balançava o corpo para misturar o gelo e a bebida. Sentado em cadeira confortável, escutava a conversa do grupo. Susan apareceu à porta e Bernard o olhou indagando. "Aquela não é sua assistente?" Lawrence esticou ligeiramente o pescoço, procurando identificar a jovem de quem Bernard falava, e surpreendeu-se com a beleza da jovem no elegante traje preto, salpicado de pedras e strass que cintilavam. Ele ergueu o braço e a moça, que também o procurava, saudou à distância. Depois, entregando o casaco e a bolsa ao serviçal que a recebera à porta, entrou e foi direto ao encontro do chefe, que confirmou: "É minha assistente, sim. Essa jovem tem futuro, é competente." Com olhar malicioso, Bernard comentou: "Gostaria que prestasse alguns favores a mim. Ela está interessada em uma carreira, Bernard, acima de qualquer outra coisa. Por isso mesmo, posso ajudá-la a crescer rapidamente." Os dois silenciaram. Quando ela se aproximou, Lawrence levantou-se para recebê-la. "Boa noite, Susan." "Boa noite, Lawrence." No relance de olhos sobre o grupo, ela emendou: "Senhores, boa noite. Deixe-me apresentá-la a algumas das pessoas mais poderosas dos Estados Unidos." Susan sorriu satisfeita. Pós-graduada em Harvard em Relações Internacionais, adorava aquele ambiente de poder e competição. Foi cumprimentando um a um à medida que Lawrence os apresentava. "Dr. Simon, presidente da Saxo Farmacêutica." "Muito prazer, doutor. Tenho ouvido muito ao seu respeito desde os tempos da faculdade. Sem dúvida é uma honra trabalhar para o senhor." Fitando a jovem de alto a baixo, Simon limitou-se a responder: "Obrigado." Lawrence prosseguiu: "Senador Duncan, senador Oswald, senador Bryan, senadora Julia e juíza Elizabeth Brangen." A jovem, cheia de contentamento, tecia comentários pessoais a cada um que cumprimentava. Demonstrava extraordinária memória sobre fatos relevantes da vida deles, o que lhe garantiu de imediato uma boa acolhida do seleto grupo. Por fim, Lawrence se apresentou: "Este é Bernard, presidente da FDA. Como vai?" "Muito bem." Lawrence comentou baixinho com a jovem enquanto se sentavam: "Você está especialmente atraente hoje." "Obrigada, chefe." Ela sorriu ao agradecer. "Você pediu que eu caprichasse e você não me desapontou. Quanto custou esse vestido?" "Uma fortuna. Mas não se preocupe. Coloquei na conta do escritório." Fitando a sério,
Lawrence não teve tempo de responder. Simon deu sequência ao assunto que conversavam antes da chegada de Susan. O que você acha, Lawrence? Se temos de realizar os testes em humanos, por que não nos países pobres? Assim a miséria vida deles terá algum sentido. As gargalhadas foram quase em uníssono. Depois Simon comentou, sorvendo 2 goles de sua bebida. Por isso não abro mão de trabalhar com você, Lawrence. É objetivo, direto e prático. Não usa meias palavras. Eu não conheço meias palavras. Desculpem-se a estupidez, falou Susan. Mas os governos desses países pobres permitiriam esse tipo de ação. Dessa vez foi o senador Duncan quem respondeu. Os governos dos países pobres estão muito mais preocupados com a reeleição e com suas poupudas contas estrangeiras. Aceitam boas negociações, entendam-se altas somas e autorizam nossas atividades sem maiores constrangimentos. Acresce que temos filiais em muitos desses países, o que nos facilita ainda mais o trabalho. Susan estava fascinada. Gosto disso. Agora, e se a mídia desses países descobrir, se algum repórter bisbilhoteiro descobrir e tornar pública nossas atividades? A juíza Elizabeth interveio. Minha cara, você não está falando sério. Por quê? A mídia está a nosso serviço praticamente no mundo inteiro. É verdade. Até mesmo aqui em nosso país, o senador Bryan concordou. A mídia é nossa aliada mais ferrenha, levando ao povo apenas aquilo que nos interessa mostrar. Ela, mais do que todos, está interessada na audiência, ou seja, no dinheiro. Vejo que os senhores controlam tudo. Exatamente, Susan, afirmou Lawrence. Não exagere ao dizer que você está diante de um dos grupos mais poderosos do mundo. Desejando apimentar ainda mais a conversa, por simples prazer e deleite próprio, Susan continuou. E se aparecer algum idealista no meio dos profissionais da imprensa que se interesse realmente pelas pessoas, minha cara, todos têm seu preço. As emissoras estão à venda da mesma forma que as pessoas. E se alguém fincar pé e não ceder, ela insistiu. Isso não acontece. E se acontecer? Parecendo um tanto entediada, Julian falou, ora, dando 2 ou 3 telefonemas, ou mesmo 2 cliques no computador, armamos um belo circo. Derrubando nosso opositor do picadeiro sem rede para segurá-lo é muito simples. Pedindo mais bebida ao garçom, a jovem exibiu largo sorriso. Apesar de trabalhar com Lawrence há algum tempo, e ouvi falar de vocês diversas vezes, estou fascinada por conhecê-los pessoalmente. A conversa estendeu-se noite adentro. Mais tarde, falavam sobre a fabulosa e lucrativa indústria da doença. Simon garantia. Tenho certeza de que nossas ações continuarão crescendo. Vocês podem continuar comprando. Sei que todos já têm ações da Saxo. Comprem mais, pois vamos crescer muito e rapidamente. Novos medicamentos? Isso mesmo. Depois de muitos copos de bebida e do consumo de outros tipos de drogas, o grupo, que participava de uma festa privada e exclusiva da altíssima sociedade de Washington, estava completamente descontraído. Susan perguntou, e todos esses medicamentos novos a que se refere têm os maravilhosos efeitos colaterais? Sem dúvida, todos eles. Manteremos nossos pacientes doentes, porém vivos por muito tempo. E quanto ao aparecimento de novas doenças, indagou Julian, temos uma série delas em nosso portfólio, preparadas para serem lançadas ao público, seguindo o cuidadoso planejamento. Por exemplo, a maravilhosa síndrome do pânico, o que acham? Depois de uma gargalhada geral, Simon comentou, essa já nos rende milhões e vai render ainda mais. Como fazem para induzir as pessoas com tanta facilidade? A pergunta foi de Susan. Ora, o povo está adormecido, em profundo torpor. Caminha como gado, ora para um lado, ora para outro, e ora para o matadouro. Damos-lhes as celebridades e a televisão para que se distrai e continue a dormir. Oferecemos-lhes o sonho da riqueza e do poder e do sucesso a todo custo, e ele o abraça como se fosse próprio. Não é complicado. Depois de curta pausa, o senador Oswald tomou a palavra. O povo deve ser tão só o necessário para que possa ser-nos útil. Deve trabalhar muito, sem ter tempo para mais nada. Pensar jamais,
A televisão ajuda a manter a mente do povo sob nosso controle, assim também a alimentação. Enquanto as pessoas estiverem à procura do ouro, como da cenoura amarrada diante do burro, estarão sob o nosso controle. Consumirão o que dissermos que devem consumir, vestirão o que dissermos que devem vestir, comerão o que dissermos que devem comer, e nos trarão os impostos, o dinheiro que queremos. Até mesmo para Susan, que apreciava os jogos de poder e o ambiente de riqueza e ostentação, aquela conversa se tornara opressiva. Ficou totalmente chocada pela absoluta falta de consideração com que aqueles homens falavam sobre os seres humanos em geral. Sabia que eles realmente pensavam daquela forma e ainda assim os admirava. Ao final, quando se despediu do grupo e foi levada por Lawrence até o elevador, ele quis saber. Aproveitou bem a noite? O melhor que pude. Olhando a jovem da cabeça aos pés, o executivo comentou desapontado. Pensei que fosse ficar mais entusiasmada, afinal era tudo o que você queria, não era? Sem dúvida, Lawrence. Só posso agradecer-lhe por me proporcionar esse verdadeiro prazer. É que tenho que confessar. Fiquei espantada com o modo descarado como manipulam as pessoas, é impressionante. Ora, você já sabia disso, não há novidade. Eu sei, mas ouvi-los falar descaradamente e com entusiasmo aquilo que eu já sabia foi, digamos, chocante. Ora, senhorita, o que esperava? Madre Teresa? Sorrindo insinuante, Susan respondeu, não seja bobo, você me conhece. Abraçando e beijando no pescoço, ela perguntou, vem comigo para o meu apartamento? Hoje não, querida. Vou levar a senadora Julian para casa. E o marido? Lawrence apontou o marido da senadora estirado em um sofá, num canto isolado da sala, inconsciente, entre os braços de duas mulheres seminuas. Está muito ocupado. Então espero por você mais tarde. Não, hoje não. Amanhã nos vemos no escritório. Então até amanhã. Em um canto da sala, 3 entidades espirituais que prestavam auxílio na casa espírita que Lawrence visitara, observavam o ambiente degradante e pesado. Em agradecimento ao apoio financeiro que ele vinha dando à instituição, aquelas entidades estavam a serviço de Jesus e acompanhavam o jovem que, antes de reencarnar, estivera por séculos subordinado a Núbio. Um deles comentou, como é possível que homens como esses tenham tamanho poder e influência sobre os demais? Porque Deus permite tal situação. Todas as pessoas têm um livre-arbítrio e o direito de fazer suas escolhas. Dormem e se deixam dominar porque é mais fácil. Despertar é sempre penoso, trabalhoso e cansativo. Enganam-se e deixam-se enganar. Quem são essas entidades perversas? Estão sob as ordens de entidades espirituais que desejam deter o progresso da humanidade, impedem o homem de progredir. E conseguem seu intento, atrasam, porém não impedem. No entanto, causam tremendos entraves. Sim, sem dúvida, são espíritos perversos que assim se portavam no plano espiritual e agora o fazem na Terra. E porque Deus permite que retornem ao planeta, prejudicando tantas vidas? Se não for pelo amor, será pela dor. Se o homem preferir despertar por meio do sofrimento, será respeitado, já que este faz parte de sua evolução. O Pai sempre nos convida pelo amor, mas seu chamado doce e suave raramente é atendido. Então vem a dor, que representa simplesmente a reação do universo às ações contrárias à legislação divina. Sofremos porque transgredimos as leis de Deus. É imperioso o reajuste. Enquanto não nos alinharmos ao Criador, sofremos. E essas entidades o que fazem na Terra? Simon, Oswald e Julian não reencarnavam há muitos séculos. Por todo esse tempo fugiram do corpo físico, atuando espiritualmente sobre os homens para tê-los sob controle. Entretanto, tendo em vista o momento de transição planetária, foram constrangidos à reencarnação como sua última oportunidade na Terra. Eles não permanecerão no orbe terrestre? É provável que não, somente se conseguirem mudar, e pelo que presenciamos hoje aqui, isso será muito difícil. O outro implorou num suspiro, realmente só por milagre. Os milagres são trazidos muitas vezes pelos braços do sofrimento. Observe com atenção o corpo de Simon.
Depois de cuidadosa varredura, o companheiro disse: percebe-se a deteriorização em seu cérebro. Em breve deixará a terra para não mais voltar. Nunca mais. Um dia regressará, quando dependerá apenas dele. Capítulo 58. Era sábado de manhã e no Brasil Isabela almoçava. A empregada veio com uma caixa do correio nas mãos e avisou: Dona Isabela, encomenda para a senhora. Erguendo-se em um salto, ela pegou a caixa. Deixe-me ver, é de Peter. Curiosa, chacoalhou o embrulho suavemente e indagou para si mesma: o que será isso? Terminou de almoçar rapidamente e foi até a sala de estar com o pacote nas mãos. Sentou-se, degustou uma xícara de café fresco e tirou o invólucro da embalagem. Havia um bilhete. Querida, não abra até estarmos presentes à frente no computador. Hoje à noite, por favor, é uma surpresa. Amo você, Peter. Embora a curiosidade a fustigasse, Isabela aguardou até a noite. Nunca o entardecer lhe parecera tão demorado. Mais tarde, mal pôde engolir o jantar e correu até o seu notebook para conectar-se ao namorado. Assim que conseguiu, lá estava ele. A jovem foi logo dizendo: recebi sua encomenda, o que está aprontando? Quase me matou de curiosidade, isso não se faz. Nunca se pede a uma mulher para não abrir um presente que acaba de receber. Vai valer o esforço. Pensei em muitas maneiras e essa foi a melhor que encontrei. Posso abrir agora? Pode. Abra de um jeito que eu possa ver daqui. Isabela sentou-se bem diante da câmera digital e abriu a embalagem. Dentro dela havia uma pequena caixa azul com um lindo laço. O coração da moça começou a bater descompassado, pois ela conhecia a tradição de se pedir alguém em casamento, oferecendo um anel de brilhantes. O que é isso? Não consegui pensar em outra forma de pedir. Ela abriu a pequena caixa e lá estava o anel de brilhantes, mais lindo que já vira. Um bilhetinho acompanhava o pacote. Encontrei a mulher da minha vida. Aceita casar comigo? Ela tirou o anel da caixa e exclamou: você me surpreendeu demais, não podia imaginar. E qual é a sua resposta? Ela pensou por alguns instantes, hesitou um pouco e, finalmente cedendo à emoção que a invadia, colocou o anel no dedo lentamente e mostrou ao noivo. Aceito. Peter abriu um imenso sorriso e Isabela indagou: o que tem em mente? Vou para o Brasil, levando minha família e nos casamos aí, do jeito que você quiser. Você dirá como quer cada detalhe e nós o faremos. Pensando no alto custo de uma festa de casamento, Isabela silenciou. Peter, adivinhando-lhe os pensamentos, disse: acabei de receber uma promoção. Passo a ter uma coluna mensal no jornal e fui convidado a assinar outra em uma revista. E quando conseguir editar meu livro, sei que poderei construir uma reserva financeira adequada a uma nova família. Li o livro. Você escreve muito bem. Tudo isso me aconteceu depois de ter encontrado você, Isabela, e não quero perdê-la. Não quero perder mais nada em minha vida. E como imagina nossa vida depois do casamento? Minha sugestão é que você venha para cá, para morarmos em Nova York. Pode começar sua carreira médica aqui. Falta pouco para terminar a residência, não é? Sim, mas essa é uma decisão muito séria. Não tinha pensado em viver fora do Brasil, pelo menos agora. Você nunca morou fora de seu país. Será uma experiência interessante. Preciso de alguns dias para pensar como seriam essas mudanças, enfim, para refletir sobre tudo o que envolveria essa vida nova. É claro, não quero pressionar. O melhor é pensar agora para tomar a decisão mais correta. Sentindo-se aliviada com a atitude de Peter e muito feliz pela surpresa que ele lhe fizera, ela assegurou: tenha certeza de que vou pensar com muito carinho e muita vontade de estar ao seu lado. Conversaram até altas horas. Isabela adormeceu com o anel no dedo. Na manhã seguinte, contou aos pais o inusitado pedido de casamento de Peter. A mãe olhou o anel e comentou: nossa, agora o rapaz me surpreendeu. Não é que ele sabe fazer as coisas? Por essa eu não esperava. Nem eu, mãe. Ele deve estar ganhando bem, então. Foi promovido. Faz menos de um ano que arrumou o trabalho. Ele é um ótimo jornalista. Está perdido, precisando reencontrar o rumo de sua vida. Márcio sorriu da felicidade da filha e brincou. E parece que o rumo dele é você, não é mesmo? Você está muito feliz, não é?
comentou Ana Lídia. Estou, mãe. Depois, fitando o pai, segurou suas mãos e emendou. Embora minha felicidade não seja completa, seria se você já estivesse curado. Márcio sorriu ligeiramente. Você deve seguir com sua vida. Procurar a felicidade e a realização independente de mim. Obrigada, pai, mas eu só vou ficar completamente feliz quando você estiver melhor. A conversa continuou até o fim daquela manhã de domingo. Nos dias que se seguiram, Isabela pensava sem parar em seu futuro, na decisão que deveria tomar. Muitas vezes sua cabeça rodopiava e ela até sentia vertigens. Desejava de coração tomar a melhor decisão e fazer as escolhas mais adequadas para a sua vida. Sabia de sua responsabilidade no tocante à mediunidade e já havia compartilhado suas descobertas com Peter, que também passara a estudar a doutrina espírita. Ela orava e pedia que Jesus a orientasse sobre o que fazer, porém a decisão lhe parecia muito difícil. Sentia-se confusa e perdida e não encontrava na mãe amiga que lhe compreendesse as angústias. Resolveu então falar com sua melhor amiga. Preciso conversar com você, Helena. Tenho de tomar algumas decisões e preciso do seu apoio, de sua lucidez. Com seu sorriso afetuoso, Helena respondeu: Você sempre poderá contar comigo. Estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. É árdua a tarefa de elevação espiritual que todos devemos abraçar na existência mais cedo ou mais tarde. Precisamos nos apoiar mutuamente para que consigamos caminhar. Mas diga, qual é o motivo da sua ansiedade? Daqui a 2 semanas termino minha residência. Estou fazendo os exames finais. Isso é muito bom. Meu pai, não obstante todos os esforços que temos feito, precisa fazer uma cirurgia delicada e prosseguir com o tratamento, pois seu estado de saúde é gravíssimo. Por outro lado, meu romance com Peter está cada vez mais sério. Vocês se encontraram novamente? Não, mas nos comunicamos diariamente, desde sua última estada aqui. Conversamos até mais de uma vez ao dia e falamos por horas pelo computador. Vejo que a tecnologia está dando um empurrãozinho nesse namoro. É muito mais do que namoro. Mostrando o anel à amiga, Isabela disse: Na verdade, ele me pediu em casamento. Foi completamente inesperado. E agora, Helena, estou confusa, sem saber o que fazer. Será esse o melhor caminho para minha vida? Deixar o Brasil e viver em Nova York? Helena fitou a jovem nos olhos com extremada ternura. Depois ergueu-se e andou pela sala. Enquanto isso orava, que Jesus a ajudasse a ser útil à amiga, aconselhando-a conforme a vontade divina. Depois voltou a sentar-se. Você vem desenvolvendo um trabalho importante em nossa casa, e é óbvio que contamos com você. No entanto, temos de pensar na sua vida de modo mais amplo. Você foi chamada a servir a Jesus através da mediunidade, e esse é um elemento fundamental em sua existência terrena. Além disso, tem seus desafios pessoais, suas provas a vencer no caminho da evolução. Com relação a esses aspectos, no meu entender, o mais importante é manter-se firme em seu propósito de renovação espiritual a que os apostolados espíritas nos convidam. Se o fará aqui ou em outro país, cabe a você conversar com Thomas e verificar qual a visão dele a respeito. O que ele lhe disse? Não lhe perguntei ainda. E por que não? Não sei. É como se ele não fosse aprovar. Então quer pedir a opinião, mas tem medo de ouvir algo diferente de sua vontade? Isso mostra que, no fundo, já tomou sua decisão. Isabela sentiu com um movimento de cabeça e disse: Acho que, como sempre, você está certa. No fundo, já tomei minha decisão. Só tenho receio de ela ser errada, de eu estar abandonando minhas responsabilidades espirituais em favor do desejo de constituir meu lar, minha própria família. Nossa verdadeira família, Isabela, é toda a humanidade, e onde quer que estejamos, podemos servir a Jesus através dos nossos irmãos em humanidade. A paixão que nos atrai ao sexo oposto está a serviço do universo. À medida que cumpre o papel de nos aproximar daqueles com quem, na maioria das vezes, já estávamos comprometidos. Agora permita-me dar-lhe um conselho. Não tenha medo de seu mentor espiritual e nunca deixe de escutá-lo. Ele está ao seu lado para ajudá-la, que é o melhor para você, a despeito das limitações da posição em que se situa. Como espírito, enxerga mais claro do que nós.
Ouvir-lhe os conselhos e orientações apenas a auxiliará. Emocionada, Isabela abraçou a amiga que tanto amava. Acho que mais do que tudo, sinto deixar você que é para mim como uma segunda mãe. E que você é como a filha que eu não tive. A Helena, sinto-me tão dividida. Peça ajuda a Thomas, ele a orientará, estou certa. Podemos fazer isso agora mesmo? Você me ajuda? Após pensar por instantes, a amiga propôs. Posso ficar em oração, enquanto você busca a sintonia com ele. Helena baixou a cabeça e permaneceu em prece. Isabela orou a Jesus para que iluminasse sua decisão e, a seguir, pediu a Thomas que, se possível, ajudasse. Mantiveram-se em silêncio, mas ele não se manifestou. Decepcionada, Isabela ergueu os olhos rasos de lágrimas. Acho que ele está bravo comigo. Por que não aparece? Ele tem estado ausente, ultimamente mais do que antes. Deve estar envolvido em tarefas que não podem prescindir de sua presença. Tenha paciência, peça e espere. Nem sempre eles podem nos atender no momento exato em que pedimos. Está bem, vou aguardar. Falou já alegre e confiante. Perdida em reflexões, Isabela fez longa pausa, depois, voltando a prestar atenção em Helena, indagou. Como está a creche? Prestes a ser inaugurada. Quando? Em 2 semanas. Você poderá fazer a avaliação das crianças? Claro, estou apta para isso. As duas escutaram a movimentação e as conversas abafadas, indicando que as atividades da noite estavam para começar. Mais tarde, ao se deitar, Isabela refletiu bastante sobre a conversa que tivera com Helena e, por fim, orou a Deus, pedindo que Thomas a ajudasse a fazer a melhor escolha. Logo que a jovem entrou em sono profundo, Thomas auxiliou seu corpo sutil a desprender-se do veículo denso. Isabela fitou um pouco atordoada e saudou quase no lamento. Querido amigo, há quanto tempo não o vejo? Abraçando-a com carinho, ele disse emocionado. Estou aqui, pronto para auxiliá-la no que me for possível. Esteve ausente. Não totalmente, querida. Tenho estado diariamente com você. No entanto, a situação de Eliana vem requerendo nossa presença. Essa dedicada trabalhadora de Jesus encontra-se na linha de ataque de muitos espíritos das trevas que não querem o avanço do bem sobre a terra. Visto que é uma trabalhadora do bem e da luz, ela se tornou alvo constante das forças do mal. Em nosso plano, tivemos de mobilizar grande contingente de trabalhadores para assisti-la. Fazendo breve pausa, Thomas afagou com extrema ternura os cabelos de Isabela, depois continuou. Sei que deseja muito minha opinião nas decisões que precisa tomar. Estou muito angustiada. O que devo fazer? O que diz seu coração? Isabela fitou os olhos do amigo e protetor, e como se olhasse para dentro de si mesma, falou. Desejo casar-me com Peter e viver com ele, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. E seus pais? Meu pai precisa de tratamento e poderá fazê-lo com melhores chances por lá. Quer levá-los? Eles querem ir também. Então qual é o problema? Que dúvida ainda lhe resta? Essa é a coisa certa a fazer. E o meu trabalho na casa espírita? Minha querida menina, já percebeu sua notável fluência no idioma inglês? Sim, desde que tomei contato com o idioma, tenho a maior facilidade, meus pais também, pois de fato, sua tarefa está lá e não aqui. Revelando o espanto, Isabela olhou interessada para Thomas, que prosseguiu. Sua última romagem terrena foi nos Estados Unidos, por isso a língua e a cultura lhe são tão familiares, com o objetivo de se aprimorar e, acima de tudo, para bem desempenhar a tarefa de auxílio aos irmãos americanos, esse grupo reencarnou no Brasil, onde teve contato com a doutrina espírita, a fim de compreender melhor os ensinos do Mestre Jesus. Fique tranquila, Isabela. Você pode aceitar com alegria o que seu coração lhe diz. Pode viver com Peter nos Estados Unidos, porque aquela pátria necessita demais do conhecimento real de Jesus e de seus ensinos fraternos. Os norte-americanos, de modo geral, afastaram-se dos princípios cristãos, deixando que o orgulho e o egoísmo os dominassem. O apego às riquezas e aos interesses materiais foi tomando conta da cultura americana e se fez senhor absoluto da nação. Atualmente, eles espalham materialismo, egoísmo e individualismo pelo mundo, acarretando responsabilidades e débitos cujo ressarcimento lhe será muito penoso.
Precisam entender o sentido do amor e da fraternidade, bem como aceitar a realidade do espírito e sua supremacia sobre a matéria. Como foi que essa nação, nascida sob a égide dos protestantes fugidos da Europa, que basearam a própria colonização do país em seu amor ao Evangelho, distanciou tanto de seus verdadeiros princípios? Esse é o grande perigo do culto exterior. Se não cultuamos a Deus com o coração e a razão, se aceitamos viver de aparências, se nos contentamos em repetir hábitos que nos são impingidos pelos superiores religiosos, sem viver a genuína ligação com o Pai e com Jesus, aos poucos nos distanciamos da verdade. Quando nos damos conta, já criamos novos paradigmas, muito diferentes daqueles que Jesus nos transmitiu, mas que nos satisfazem orgulho e a vaidade, servindo muito bem aos interesses imediatistas, que tanto nos preenchem os sentidos quando deixam um buraco em nossa alma. É triste, sim, e os espíritos superiores estão preocupados com esse povo, que tão rico de recursos, progressivamente se distancia da verdade. Muitos estudiosos admitem a existência dos espíritos. Tenho lido interessantes trabalhos de pesquisa, inclusive realizados com médios. Sem dúvida, eles utilizam médios em diversas atividades, por exemplo, para subsidiar ações de órgãos do governo. Cientistas efetuam muitas pesquisas e descobertas, mas aqueles que estão no poder mantêm essas questões ocultas da população comum. Sabem que o contato com a verdade liberta as consciências e não desejam que o povo seja livre e enxergue com clareza o quanto é dominado pelos interesses econômicos que governam a nação americana e, por conseguinte, exercem notável influência sobre o mundo todo. Isabela baixou os olhos cheios de lágrimas. Thomas ergueu seu rosto suavemente e disse: eles precisam de almas corajosas, que mais do que falar dos ensinos de Jesus, estejam dispostos a vivê-los na prática. Precisam do amor, da fraternidade e da realidade que os conhecimentos espíritas nos descortinam. Você pode ajudá-los se conservar o firme propósito de pôr sua mediunidade a serviço do próximo com Jesus. O companheiro espiritual abraçou a jovem com extrema ternura ao recomendar: vá, querida, assuma as tarefas que se propôs antes de voltar à terra, e não tenha medo, estarei sempre ao seu lado. Isabela fixou os olhos nos de Thomas e disse: eu sei quem você é, quero dizer, sei que vivemos juntos experiências anteriores. Às vezes, quando temos essas conversas durante o sono, ao despertar me vem à mente muitas imagens nas quais vejo você. Surge de maneiras diversas, com várias aparências, contudo são seus olhos que encontro nesses homens diferentes de outras épocas. Já estivemos juntos, não é? Somos um grupo de espíritos ligados por laços afetivos e por débitos do passado. Ele silenciou e Isabela agradeceu. Muito obrigada pelo seu carinho, por me ouvir e cuidar de mim em todos os momentos. Thomas abraçou outra vez, em louquente expressão afeto. Tenho só um pedido a fazer, disse. Farei qualquer coisa que me pedir. Eliana e Helena vão precisar de muito apoio. Ao iniciarem as atividades da creche, você poderia ficar ao menos mais alguns meses no Brasil? Sem necessidade de pensar, Isabela respondeu: é claro. Quanto tempo acha que seria adequado? O ideal seria ao menos 4 meses. Vou utilizar esse tempo para fazer com calma todos os preparativos da minha mudança. A única preocupação é meu pai. Thomas escolheu bem as palavras com que procurou esclarecer. O caso de seu pai é bastante delicado. Como disse, somos um grupo de espíritos que vem trabalhando, encarnação após encarnação, no sentido de se libertar de débitos e defeitos, para ascender espiritualmente rumo à perfeição. Nossas almas anseiam pelo progresso e pelo amadurecimento, pela elevação e pela pureza. Porém, ainda estamos presos a dívidas contraídas perante a lei divina. Esse é também o caso de Márcio. Ele enfrenta grande luta para perdoar. É a mim que ele não consegue perdoar, não é? Eu sei. Sinto que tenho um débito com ele, mesmo sem ter feito nada que eu agredisse na presente encarnação. Sempre me senti assim com referência ao meu pai. Ele não consegue perdoar a você nem a Peter. Peter? Sim.
Acho que a dificuldade maior ainda é com Peter. A você ele já não odeia, ao passo que em relação a Peter persiste muito ressentimento. Essa é uma das razões da doença que lhe corrói o corpo físico. Ele traz mágoas profundas, arraigadas em seu perispírito. Márcio precisa perdoar, mas reluta em conhecer o caminho que poderá conduzir à libertação definitiva de suas mazelas interiores. Esconde-se atrás da máscara do materialismo para não ter de lidar com seus problemas espirituais. E por que existe esse ressentimento todo que fizemos a ele? O esquecimento do passado é uma grande bênção. É somente quando estamos prontos para enfrentar os erros que cometemos, sem nos afundar na culpa e no remorso, que ele se ergue de nosso subconsciente. Por ora é suficiente saber que vocês três já viveram juntos em Roma e ocuparam altas posições. Perderam-se na ambição pelo poder, e você e Peter acabaram por adquirir débitos com Márcio. Ele, por sua vez, endurecido no orgulho ferido de quem perdeu o poder tão desejado, não consegue perdoar. Por isso, ele tem tanta dificuldade para aceitar o Peter. Voltando para Thomas, os olhos úmidos, ela indagou: e ele poderá ficar curado? A doença é o emissário divino, que o alerta quanto à necessidade de fazer mudanças em seu interior. Infelizmente, ele continua relutando. Então o tratamento será inútil. Lutar pela vida nunca é inútil, Isabela. Leve-o para tratar-se, sem se preocupar se esses 3 ou 4 meses a mais aqui no Brasil seriam determinantes para a sua cura. Isso posso assegurar que não. Com incontida tristeza, Isabela balbuciou: estou cansada. Agora precisa descansar. Thomas auxiliou a jovem a recolocar-se sobre seu corpo denso, e logo ela adormeceu mais profundamente. Ao despertar na manhã seguinte, trazia vivas na memória as impressões de seu encontro. Lembrava-se de trechos do diálogo e das emoções que sentira. Procurou fixar o máximo que pôde daquela experiência, consciente de que não se tratara de simples sonho. Depois levantou-se com calma e se preparou para anunciar à família sua decisão. Apesar de não aprovar de toda a deliberação da filha, Márcio sentia enfraquecido pela doença, e o que desejava de fato era buscar a cura naquele país mais desenvolvido. Além disso, a ideia de estabelecer residência definitiva nos Estados Unidos lhe agradava sobremaneira. Pouco depois, Isabela comunicou a decisão ao noivo, que recebeu a notícia com grande entusiasmo. Começaram os preparativos para o casamento e para a mudança de residência de Isabela e da família. Logo informaram Rafael que contribuiu com a sua parte para que os planos se concretizassem. Márcio prosseguiu no tratamento, mas nada o fazia melhorar.